edificados todos os dias de vossas vidas. E nesse momento onde a gente quer meditar sobre esse texto, que é um texto que traz muitas informações e um ensinamento bíblico. Esse texto que está em Mateus, capítulo 9, 9 a 13, também está no Evangelho de Lucas, também está no Evangelho de Marcos. E aqui nós temos Jesus, na sua região, onde ele morava, em Cafarnaum, do outro lado do mar da Galileia, uma cidade que não era grande, era pequena. Ele estava caminhando já com os discípulos que ele havia chamado, ele estava fazendo várias e várias curas, havia acabado de curar um paralítico, e a multidão começava a se aglomerar, e de repente Jesus entra num lugar diferente. Nós vemos Jesus muitas vezes na sinagoga, no templo. Nesse momento, Jesus entra na coletoria de impostos, onde se cobrava os impostos. E lá tem um homem que no nosso texto aqui de Mateus é chamado de Mateus. No texto de Marcos e de Lucas está o outro nome dele, Levi. E lá tem uma outra informação interessante. Lá diz assim, Levi, filho de Alfeu. Levi é o nome hebreu, o nome de circuncisão. Naquele período, naquela época, geralmente as pessoas tinham o seu nome, da sua raça, da sua origem, como os judeus, o nome de circuncisão, que era Levi, e um outro nome que era para o mundo romano, onde eles viviam, que eles eram subjugados pelos romanos. Então esse Levi, esse tinha um nome hebreu, ele também se chamava Mateus, que é como nós o conhecemos melhor por causa do Evangelho de Mateus, né, que é o Evangelho que nós lemos hoje. Mas tem um detalhe lá que diz assim, Levi, filho de Alfeu. Esse Alfeu, para ter uma referência, devia ser um homem importante naquela região. Até porque depois, quando nós vemos Jesus dando nome aos 12 discípulos, quando diz lá, Jesus nomeia seus 12 apóstolos, lá fala de Mateus, e de repente diz assim, Tiago e João, filho de Zebedeu, e aí diz assim, Tiago, filho de Alfeu. Novamente aparece esse Alfeu. Ou seja, era um homem importante. Agora, será que é o mesmo Alfeu? Será que Tiago é irmão de Levi, de Mateus? Pode ser. Mas é um detalhe que chama a atenção quando a gente compara os textos. E o que Jesus faz? Olha para Levi, para Mateus e diz, segue-me. Essa palavra segue-me, ela pode ter dois sentidos. E eu acho que naquele momento, para Levi e Mateus, teve os dois sentidos. Pode ser um convite, segue-me. Ou pode ser uma ordem, segue-me. Deus, ele dá essa ordem a todos os seres humanos. Segue-me para ir para o céu. Jesus disse, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Quem não seguir a Jesus não vai para o céu. Só que a maioria dos seres humanos não recebe esse convite como uma ordem, mas como um simples convite. Entrou aqui e saiu ali porque não aceita. Agora, interessante é que Levi, Mateus, no momento em que recebe esse convite, ele entende como sendo não apenas um convite, mas uma ordem. É uma grande oportunidade para ele mudar de vida. Até então ele trabalhava para os inimigos, para os romanos, estava ali com os soldados acompanhando, cobrava os impostos. Quem gosta de cobrar dor de impostos? Quem gosta de pagar impostos? Ninguém. Então ele era odiado, por isso que eles eram chamados de publicanos, homens públicos. Aquilo era um palavrão na época. Ninguém gostava deles. Mas eles se tornavam ricos porque eles podiam cobrar o quanto queriam. Desde que passassem a taxa exigida por Roma, eles cobravam mais. E muitos deles realmente eram ladrões. Não sabemos o que acontecia com Levi. Mas sabemos que ele devia já conhecer Jesus. Até porque é uma cidade pequena, ali onde Jesus morava, e todos se conheciam, e por causa dos milagres. Tanto que, quando Jesus diz, apresenta o convite e a ordem, segue-me, ele fecha a coletoria, segue a Jesus e resolve fazer um banquete, um jantar de despedida, como quem está dizendo, essa vida agora fica para trás. Eu agora começo uma nova vida. E quem ele convida para o banquete? Todas as pessoas da cidade, praticamente. Lá diz o texto que tinha publicanos da região, ou seja, colegas de trabalho dele, que também cobravam impostos.
E tem um detalhe nesse texto que está lá em Marcos e Lucas também, que diz assim, e muitos pecadores. Ué, quem aqui não é pecador? Todos nós somos. Todo ser humano é pecador. Claro que quando está no texto muitos pecadores, quer dizer que eram pessoas que realmente eram tidas como pessoas do mal, pessoas que roubavam, pessoas que viviam para o pecado. E também estavam os doutores da lei, os homens da igreja, os fariseus, os escribas, que logo criticam Jesus, falando para os discípulos, escuta, como é que ele, que é o mestre, o rabi, como é que ele come com esses pecadores, com essa gente? Por quê? Para eles comer com alguém, receber alguém à mesa era uma coisa muito séria. Era você dizer que está aceitando aquela pessoa como seu companheiro, como alguém de quem você gosta. E realmente Jesus gosta de todo mundo. Ele ama todo mundo, tanto que ele veio morrer pelos pecados de todos, inclusive os meus e os vossos. E o que Jesus disse? Quem precisa de um médico não é quem está são, quem está com saúde perfeita. Quem precisa do médico é o doente. Ele diz, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, não gente que é santa e acha que não precisa. Aqui Jesus mostra qual é a missão que ele tem. É curar as feridas, é perdoar os pecados dos pecadores, é abrir o caminho do céu. E aí Jesus dá um puxão de orelha nos fariseus, ele diz, olha, vocês esqueceram daquele texto de Oséias que nós acabamos de ler, 6:6? Vocês não aprenderam até agora. Lá está escrito, misericórdia eu quero e não sacrifícios. Sacrifícios os fariseus faziam, holocaustos, para mostrar para todo mundo que eram crentes em Cristo. Mas é a misericórdia. O que é misericórdia? Cordes é coração. Misericórdia é bondade, compaixão, amor que vem do coração. E isso faltava para eles que estavam ali. Olha os pecadores, olha essa turma toda que vai para o inferno. Como é que Jesus está comendo com eles? Olha a crítica, olha o juízo. Faltava misericórdia. Não tinha aprendido isso. E para você ter misericórdia, amor, bondade, compaixão que vem do coração, você precisa ser atendido pelo médico Jesus. Porque no nosso coração tem o quê? Jesus falou uma vez sobre isso. É do coração que procede os maus desígnios, ele diz. Raiva, ciúme, inveja, egoísmo, maldade, sexualidade, mentira. Tudo de ruim vem do nosso coração. Por isso, para a gente ter misericórdia, é preciso que seja feita uma cirurgia no coração. E a cirurgia precisa ser feita por Jesus. Porque Deus é amor. E só Jesus pode trocar tudo de ruim que eu tenho no meu coração por amor. E é por isso que ele diz, quem precisa do médico são os doentes. E todos nós somos doentes. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, receber o perdão que Jesus nos dá. E ele veio, sim, dizer, fazer esse convite e dar essa ordem, segue-me, a mim e a cada um de vocês. Ele veio fazer esse convite para aqueles que andam no vale da sombra da morte, ou seja, para aqueles que andam no pecado e que precisam da luz da vida. Ele vem fazer esse convite diariamente a cada um de nós, através da sua palavra, quando ele diz, eu morri pelos teus pecados. Peça perdão. Creia em mim. Confie em mim. Segure na minha mão e vamos dar um passo de cada vez para frente e para o alto. Falando para as outras pessoas, para que outros também possam receber essa cirurgia de Jesus e trocar o que tem de ruim pelo amor no coração. Para que Jesus possa morar no coração. Jesus continua fazendo o convite a cada um dos seres humanos, dizendo, segue-me, vamos à igreja, vamos estudar a Bíblia, vamos cantar, vamos orar, vamos louvar, vamos agradecer, vamos usar os dons e talentos, as habilidades que nós temos para o crescimento do reino de Deus, para levar a palavra de Deus ao mundo, vamos usar de misericórdia, de compaixão, de bondade com as outras pessoas, assim como eu estou ensinando. O convite de Jesus, a ordem de Jesus, segue-me, é para cada um de nós.
Mas como eu falei, para muitos não passa de um simples convite que entrou aqui e saiu do outro lado. Porque do outro lado tem mais alguém fazendo o mesmo convite. Segue-me, que é o diabo. O diabo faz o mesmo convite, segue-me. Vamos curtir a vida, curtir o mundo, curtir os prazeres, vamos aproveitar cada momento, vamos aproveitar a luxúria, a vaidade, a ganância, o orgulho. Você não tem tempo para a igreja, você está cansado, durma, vai olhar uma novela, vai para a praia, vai fazer a feira. Aparecem tantas e tantas coisas como convites que o diabo diz, segue-me, e não siga Jesus. Querido irmão, querida irmã, durante a história da humanidade, esses dois convites sempre vão sendo feitos. Cabe a cada um de nós escolher qual desses dois convites nós vamos seguir em nossa vida. Aqueles que seguem Jesus, no dia da sua chamada, quando Deus chamar, esses vão ouvir, vinde benditos de meu Pai, para entrar no reino que eu preparei para vocês. Aqueles que ouviram o chamado do diabo e não tiveram tempo para Deus aqui nesse mundo, não colocaram Deus como prioridade, vão escutar, apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, lugar de fogo e ranger de dentes. Qual é o chamado? Qual é o convite? Qual é a ordem que você está seguindo na sua vida? Mateus fez a boa escolha. Mateus decidiu seguir Jesus. Mateus andou com Jesus. Mateus se tornou um discípulo de Jesus. E Mateus está com ele na glória eterna. Que cada um de vocês, que todos nós possamos fazer a boa escolha e que todos nós possamos estar juntos na eternidade, juntos nesse lugar onde não haverá mais choro, nem lágrima, nem ranger de dentes, porque estaremos com Deus e lá tudo é perfeito. E enquanto estivermos aqui neste mundo, nós somos a boca de Jesus. Esse convite, segue-me, nós continuamos levando. Siga Jesus, conheça Jesus, creia em Jesus, leia a Bíblia. Deus conta com cada um de nós. Que nós possamos trazer muita alegria para Deus e não decepcioná-lo fechando nossos ouvidos, nossa boca, nossa mente e nosso coração. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até o dia que nós vamos estar juntos lá na glória eterna.